Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Cantares, capítulo 4. Sejam bem-vindos, meus irmãos, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Manaus, São Paulo, Portugal, Estados Unidos, Japão e outros lugares que têm assistido a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Chegamos ao capítulo 4 de Cantares e o tema de hoje é maravilhoso. A esposa é jardim particular. É o que vai dizer aqui Salomão nesse capítulo 4. Glória a Deus. Estamos lendo desde 1º de julho de 2021 e vamos terminar, querendo Deus, no dia 22 de agosto, a Bíblia toda para a glória de Deus. Senhor Deus, eu quero orar primeiramente por cada um dos teus filhos que tem nos assistido todos os dias, aqueles que estão chegando, Senhor, a este canal, eu entrego em tuas mãos. Quero orar agora pela paz de Jerusalém, pedir que o Senhor proteja e guarde a herança de Jacó, a descendência de Abraão, o povozinho de Israel. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A esposa é jardim particular. O que é um jardim particular? O que é uma fonte selada, um manancial recluso? Vamos tentar explicar isso hoje. Eis que és formosa, meu amor. Aqui o noivo falando. Capítulo 3 foi mais ela que falou, né? Agora o noivo dá o troco. Eis que és formosa, meu amor. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, entre as tuas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Bem, o capítulo 1 começou com aquela comparação que nós explicamos, né? Comparando a esposa, a mais bela, a sunamita, com as éguas dos carros de Faraó. Ela o compara no capítulo 2 como o gamo, ou o filho dos veados. Veja que era uma linguagem da época, uma linguagem poética e simplesmente maravilhosa. E aqui, nesse momento, ele começa a descrever a esposa de cima para baixo. Fique ligado, porque amanhã ele irá descrevê-la de baixo para cima. Eis que és formosa, meu amor. Eis que és formosa, os teus olhos são como das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Ele vai falando da beleza da mulher. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavador e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. O rebanho era branquinho, então ele está comparando seus dentes brancos como o rebanho de ovelhas tosquiadas. Ela é bem tratada, ela é princesa, ela é bonita, né? E mais uma vez, sempre comparando com as coisas da época. É um poema maravilhoso. Os teus lábios, cabelos, dentes, lábios, são como um fio de escarlate. O teu falar é agradável, lábios vermelhos. A tua fronte é qual pedaço de romã entre os teus cabelos. Está descrevendo o rosto dela todinho. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela. Todos
broquéis de poderosos. Era um lugar onde os soldados colocavam as suas armas, e ele está dizendo que ela é linda, é maravilhosa, mas tem o seu pescoço é forte como a torre de Davi. Os teus 2 seios são como 2 gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Ele está descrevendo a esposa nua. Isso aí, é um cântico para a sua amada. É um livro de um poema, né? Primeiramente tratando do relacionamento marido e mulher, e que se compara também a Cristo e a sua igreja. Então ele falou dos cabelos, falou dos lábios, dos dentes, dos olhos, da testa, do pescoço. Agora ele está falando dos seios, como 2 filhos gêmeos da gazela, seios iguais e perfeitos. Até que se refresque o dia, e fujam as sombras. Quando as sombras fugirem, o dia começar a amanhecer, né? Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Bem, aí é mistério. Como tem crianças na sala, eu não vou dizer onde é o monte da mirra, nem o outeiro do incenso. Mas se você tiver o mínimo de discernimento, ele descreveu a mulher. Os cabelos, como rebanho de cabra, descreveu os olhos como pombas, descreveu o pescoço, descreveu os lábios, depois descreveu os seios. E ele está dizendo que até um determinado momento, ele chegará ao monte de mirra, ao seu objetivo como marido. Ok? É isso aí. Isso é Cântico dos Cânticos. Isso é o relacionamento entre o esposo e a esposa. Tu és... E aí ele diz, agora ele veio de cima até embaixo, e ele chega a uma conclusão. Tu és toda formosa, meu amor. Em ti não há mancha. É o marido observando a sua mulher perfeita. Agora, trazendo para o lado espiritual, Cristo também, quando olha a sua igreja, examina de cima a baixo e ele quer uma noiva perfeita. Eu tenho um livreto aqui do tempo do movimento pentecostal que tem a história de uma irmã. Ela escreveu um texto dizendo que teve uma visão. Ela estava jejuando até as 3 horas da tarde e de repente ela começou a ter uma visão. Ela via um homem com uma machadinha que estava devastando uma madeira. E conforme ele batia na madeira, ela sentia como se fosse nela. E ele bateu, devastou, formou uma peça mais bonita e passou na plaina. Olhou para ela e disse, essa é a plaina do Espírito Santo. E ele tratou, e depois que estava totalmente tratada, ele olhou para a madeira, e se viu na madeira como um espelho. O varão olhou para ela e disse, tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. A igreja deve ser tal qual essa esposa formosa do marido. E mais à frente vamos falar, né, da parte do jardim fechado. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa. Vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, são montes, são montanhas onde eles passeavam, né? Ela apacentando as suas cabras e ele apacentando as suas ovelhas. Desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Viram quantos animais? Desde o capítulo 1 nós já falamos das éguas do carro de Faraó, já falamos do gambo e dos filhos dos veados, já falamos das pombas, já falamos de
tigres, de leopardo, de leões. São comparações, é o que ele tinha na época, né? Filhos da gazela, os seios, e por aí vai. Desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Levaste-me o coração, minha irmã. Ou seja, deixaste-me apaixonar. Minha esposa, elevaste-me o coração com um dos teus olhares. Ou seja, você me quebrou com esses olhos, com o colar do teu pescoço. Você me olhou e o meu coração bateu forte. Com os seus olhos e com esse colar lindo que você tem no seu pescoço. Isso aqui vai para os irmãos mega tradicionais que acham que a pessoa usar um colar é pecado. Se é pecado, como é que nós poderíamos dizer que Cantares está comparando também Cristo e a igreja? Não faria jamais essa comparação se usar um colar fosse pecado. Pecado é andar desarrumada. Pecado é andar feia, viu? Mas usar um colar bonito, aleluia, é o que o esposo aqui está elogiando a esposa com um colar no seu pescoço. Que belos são os teus amores, minha irmã. Esposa minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que de todas as especiarias. Ou seja, você é mais cheirosa do que todos os perfumes. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Sempre colocando a natureza no seu poema, porque a natureza era o que eles tinham mais em comum. Né? Lá no capítulo 2 nós vimos que ela diz, o nosso leito é verde. E aí nós descobrimos, o leito, a cama, era a grama. Nossa cama é a grama. Porque eles se encontraram no campo, né? E ali se amaram. Jardim fechado és tu, minha irmã. Esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Lembram da vinha de Nabote? Pois é. A esposa é como a vinha de Nabote. Ela é sua, particular. Manancial fechado é manancial recluso. Só você tem a chave. Fonte selada. Selada vem de carimbo, vem de marca, vem de selo de propriedade. Então é uma fonte que tem dono. E ele está dizendo para a esposa, você é meu jardim, você não é de qualquer um. Você é minha. Você é o meu manancial fechado, ou seja, a minha fonte particular. Tem outro versículo da Bíblia que diz, bebe da tua própria fonte, ou seja, não se, lá em Provérbios, não se entregue às prostitutas, beba da sua própria fonte, da sua esposa. A esposa é o jardim fechado, a fonte particular, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs. Está comparando aqui com uma horta, um pomar, um jardim, né? Com frutos excelentes se preste com o nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é toda cheirosa. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Que poema lindo, né? E comparando com a igreja deve ser essa fonte de águas vivas, né? Que recebe do Senhor Jesus a vida. Levanta-te,
vento norte. E vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Aleluia. Existem 4 tipos de ventos na região de Israel, e tem um vento especificamente que é muito ruim. É o vento oriental. O vento oriental trouxe os gafanhotos lá no Egito. O vento oriental, ele quebra as naus de Tarsis. O vento oriental foi aquele vento que deu na casa dos filhos de Jó e matou os 10 filhos de uma vez. O vento oriental é aquele que bateu na cabeça de Jonas, o profeta, e ele pediu para morrer. Vento oriental calmoso. O vento oriental é aquele Euraquilão que afundou, naufragou o navio que Paulo estava. O vento oriental é terrível. Mas o vento norte, o vento sul, aqui é um vento de primavera. É um vento que amadurece os frutos. E então o texto diz: vem, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que os aromas, sejam exalados. E a esposa conclui o capítulo dizendo: entre o meu amado no jardim e coma os seus frutos excelentes. Aleluia. E outra tradução diz: se viesse o meu amado e entrasse no meu jardim e comesse os seus frutos excelentes. É de esposa para o esposo, é da igreja para Cristo. Se viesse o meu amado a este jardim e comesse os seus frutos excelentes. Que palavra linda, que poema lindo. Serve para o marido e mulher, do ponto de vista físico, carnal, amoroso, conjugal, e serve para a igreja no sentido espiritual, entre Jesus Cristo e a sua noiva. A esposa é jardim particular. Não é de mais ninguém, não é de muitos, ela é sua, ela é dele e ele é dela. Praticamente quase todos os casamentos que eu faço, a troca da aliança, eu peço para repetir: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aí na vez dele, ele tem que dizer: eu sou da minha amada e a minha amada é minha. E aí coloca a aliança e pode beijar a noiva. Aleluia. A esposa é jardim particular. Amanhã, Cantares 5, vamos ver uma outra descrição, da mulher pelo noivo, pelo marido. Radassa, sua linda, você conseguiu mais inscritos para o vovô. Ô, glória! Aleluia! Se inscreva no canal do vovô para a gente chegar. Olha, gente, hoje é quinta-feira, acho que até amanhã. Eu estou crendo que até amanhã, sexta-feira, nós vamos romper os 7.000. Vou ficar muito feliz porque esse número é o número da completude, da perfeição. E passar de 7.000 vai ser uma glória para mim. Louvado seja o nome do Senhor. 55 livros lidos, só falta 11. Está chegando a nossa vitória. Bendito Deus e eterno Pai, eu oro pela nação brasileira que passa por momentos difíceis na política, ó Deus, com informações de todas as partes, informações fraudulentas, a mentira virando verdade e a verdade virando mentira. Tenha misericórdia desse povo e eu te peço que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12, versículo 3, que diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e abençoarei os que te abençoarem. Senhor, julga os inimigos de Israel e abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Paz seja convosco.